Graça e paz, tudo bem com você? Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado com você nesses dias, né, em tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos passado, tanto como igreja, também como família, como sociedade, e eu tenho certeza que você também tem buscado confiar no Senhor, tem buscado crer, tem buscado depositar sua fé em Deus. Nós temos observado muito isso, pessoas que às vezes não tinham esse hábito, começando a ter esse hábito, talvez o medo, talvez essa crise que nós vivemos leva as pessoas a buscar a Deus e crer, né, de certa forma, e ver, querer desejar o milagre de Deus. Isso é bom, porque na verdade todos nós, quando enfrentamos crise, há duas opções: ou você foge, você corre, ou você enfrenta, você confia, você crê. E a nossa opção é essa segunda, que nós dizemos: você precisa crer, você precisa confiar, você precisa enfrentar a dificuldade, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, sabendo que Deus é que tem nos fortalecido, que Deus é que tem nos dado sustentação, Deus tem nos dado vitória em todo o tempo. E eu quero crer e creio nisso, que Deus tem dado vitória a você, a sua casa, a sua família, e a minha oração é para que você, na sua casa, também possa receber a bênção e possa ser também fortalecido no Senhor. Eu quero trazer uma palavra, uma meditação em Hebreus capítulo 12, do versículo 12 em diante. Vai dizer: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento no seu coração, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso com fogo e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era essa visão, que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Veja bem, o autor ele dá várias exortações nesse texto, e ele começa dizendo para levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Na nossa caminhada, nosso dia a dia, nós enfrentamos sim lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos batalhas. Talvez você enfrenta a batalha com o filho, talvez você enfrenta a batalha no seu casamento, talvez você enfrenta a batalha na sua empresa, talvez você enfrenta a batalha no seu local de trabalho, você enfrenta a batalha talvez na sua escola, talvez você encontre a batalha no seu local de estudo, onde você está se apresentando. Então, nós constantemente estamos passando por lutas, e o autor ele vai nos dizer para levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Veja bem, é uma disposição que nós precisamos ter, a decisão de levantar as mãos cansadas, a decisão de se posicionar
é algo que Deus ele requer de nós, né? Deus quer fazer milagre, Deus quer agir, Deus quer operar, mas nós precisamos dar passos, e um dos passos é esse: levantar, mesmo que esteja com as mãos cansadas, mesmo que esteja com os seus joelhos desconjuntados, talvez aí cansado, afadigado do dia a dia, mas a palavra diz: levanta. A palavra do Senhor vai dizer: levanta e anda, caminha, continua a sua vida, continua fazendo. É uma disposição, e eu não posso apenas dobrar os meus braços ou cruzar os braços e esperar que Deus vai manifestar, que Deus vai descer do céu, que vai aparecer um anjo e que vai tirar todos os problemas da minha vida. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar que um anjo vai descer do céu e vai resolver os meus problemas. Eu não posso esperar isso. Eu preciso me levantar. Eu preciso crer que Deus está comigo. Eu preciso, me dispor na fé. É claro que fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova daquilo que você não vê. Então você prova aquilo que você não está vendo. E é só pela fé que nós precisamos fazer e levantar. Isso é uma disposição. E eu quero te convidar a você ter essa disposição. Eu quero convidar você a crer, você não aceitar a situação, às vezes de cansaço que você tem enfrentado, de lutas e batalhas. Talvez a sua luta seja maior do que a minha, mas talvez a minha seja maior do que a sua. Nós não podemos medir o tamanho da luta de ninguém, porque cada um sabe a dor que sente, cada um conhece a sua dor. Talvez uma dor no dedo para mim não é nada, mas para você pode te levar para a cama. Então não temos como fazer, mas uma palavra é dada a mim e a você: levanta. Está cansado? Levanta, põe-te em pé. Deus está com você. Você precisa crer que o Senhor está contigo todo dia. Deus está com você quando você está passando por luta. Deus está com você quando você está enfrentando problema. Deus está com você quando você está tendo vitória. Deus está com você, querido, quando você está no alto do monte, mas Deus está com você quando você está no vale. Lá no vale Deus te prova, lá no monte Deus te honra, mas Deus está com você em todos os lugares. Não queira estar só no monte, só lá em cima, é bom, de lá você tem uma visão mais ampla. Só que é lá embaixo que nós enfrentamos as grandes lutas e lá nós saímos vencedor. Lá no monte é lugar de nós celebrarmos, no monte é lugar de nós glorificarmos a Deus, mas as lutas nós enfrentamos no vale, e Deus está conosco nos vales, Deus está conosco no dia a dia. Então levanta as mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Deus ele tem muito mais para você e para mim. A leitura desse texto ela vai nos apontar o que Deus queria fazer com todo o povo. Deus queria mover, pelo povo, pela nação. Deus queria manifestar em todos eles, mas de repente o povo olha e eles rejeitam essa manifestação de Deus, talvez por medo, talvez por receio, talvez por não querer se comprometer tanto com Deus. Como que eu posso me comprometer com Deus que está manifestando no monte, através do fogo, através de uma nuvem espessa, através de raios e trovões? Mas se Moisés pôde subir, porque eu e você não podemos subir? Se ele pôde ouvir a voz de Deus, porque eu e você não podemos subir e ouvir a voz de Deus? Então a orientação de Deus é a mesma para nós. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos alguns homens que tiveram feitos extraordinários, e a gente olha e fala: nossa, que maravilha, que bênção, que bom, que homem, que mulher de Deus, que mulher que acreditou, que mulher que confiou, como Maria, como Ana, como Ruth, como Esther e assim por diante. Que homem como Davi, como Moisés, como Josué, que homens, nossa, homens maravilhosos. Mas Deus quer fazer o mesmo comigo, com você. O que Deus está falando conosco é: levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, põe-te em pé. Deus falou com Josué: põe-te em pé que eu vou falar com você. Porque Deus não quer falar com ninguém deitado, Deus não quer falar com ninguém, parado, Deus não quer falar com ninguém, desistido, não. Deus quer falar com você que está de pé. Então se põe em pé hoje, em nome de Jesus.
né? E fazei vereda direita para os vossos pés, de tal maneira que o que se manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então você veja bem que o texto ele vai nos apontando que o autor escrevendo, ele está mostrando que ele conhecia a realidade da igreja, ele conhecia a realidade dos discípulos, e ele sabia que eles enfrentavam as lutas, enfrentavam as dificuldades. Ele sabia que tinha pessoas que manquejavam, mas ele estava dizendo: olha, você que está manquejando, levanta, põe-te em pé, faz vereda direita, para que você não desvie completamente, porque desviar completamente é abandonar a sua fé. E Deus, Ele não quer que você abandone a fé. Pastor, a minha fé é tão pequena, minha fé, eu nem consigo medir. Amém, glória a Deus, porque se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. Quem disse foi Jesus. Então, a fé não temos como medir. A sua fé é pequena, continue com a tua fé pequena. A minha fé é muito grande. Olha, irmãos, eu tenho dúvidas. A minha fé é muito grande, então ora e fala para o monte sair. Não é para isso aí, mas então a tua fé não é grande. Se a tua fé não pode mover um monte, a tua fé vai mover o quê? Então, crer, confiar e ver os milagres de Deus. Então, não se desviar. Outra orientação do autor é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo da santificação. Salvação é um ato da graça de Deus, eu creio que você já sabe disso. Como assim, pastor? Bom, a Bíblia vai dizer que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus Cristo, serás salvo. Isso fala do ato, a graça de Deus manifestada no homem através da salvação, porque o homem crê com o coração, confessa com a sua boca e assim ele está salvo. Então isso é salvação, isso é graça de Deus, isso não é merecimento, ninguém merece. Como o próprio Paulo escreve aos Efésios: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então está salvo. Agora, o diferencial é a santificação. A santificação é um processo. A santificação é o processo de limpar a nossa alma. A santificação é o processo de limpar o nosso coração das coisas ruins. A santificação é o processo que nós entramos a partir do momento que recebemos Jesus Cristo. Nós entramos no processo da santificação. Aí é onde Paulo diz: o que pecava não peque mais, aquele que xingava não xingue mais, aquele que prostituía não prostitui mais. É um processo, e dentro desse processo às vezes há alguns deslizes. Dentro desse processo às vezes há algumas falhas, acontece. Mas e daí? Eu vou desistir? Eu preciso aceitar Jesus de novo? Eu preciso... Não, você já tem Jesus, você tem a sua salvação, mas você está no processo da santificação. Agora você precisa vencer isso para cada dia se aproximar mais do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que aquele que creia que Deus existe, e ele precisa se aproximar de Deus. E o autor aqui diz: seguir a paz com todo, mas Pedro vai escrever: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, santificação é um processo para nós nos aproximarmos mais de Deus, para nós recebermos mais do Senhor, para nós termos a presença manifesta dele em nós, pelo Espírito Santo, essa graça sendo revelada dia a dia, nós nos aproximando do Senhor. A santificação é esse processo. Então você precisa seguir a paz e a santificação. E até nós cremos que a santificação seria uma caracterização da salvação. Eu não faço, eu não peco porque eu já sou salvo. Eu não faço para me ser salvo. Eu não vou me santificar para me ser salvo. Eu não vou deixar de prostituir para me ser salvo. Não, salvação é um ato da graça de Deus. Agora, eu não faço porque eu já sou salvo. Então eu sou nova criatura. Eu não faço, eu não minto
Porque para mim ser salvo, não, eu não minto, porque eu já tenho a salvação de Cristo Jesus. Jesus habita a minha vida. Então é diferente a visão com que nós temos, e nós precisamos seguir nessa graça. E o autor ele vai continuar escrevendo e dizendo, nos advertindo que, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então você veja bem, eu estou falando da santificação, e ele vai dizer que às vezes a raiz da amargura brotando contamina. É uma decisão. Eu decido não deixar o meu coração magoado, então eu estou santificando. Eu libero perdão. Ah, mas eu fui ofendido, eu libero perdão. Ah, mas eu fui magoado, fui ferido, eu libero perdão. Eu não vou deixar que aquilo cresça dentro de mim e, ao crescer, me prive dessa graça de Deus. Porque quando eu tenho uma amargura na minha vida, estou com a minha alma amarga, eu não tenho prazer na vida, eu não tenho prazer nas coisas que estão ao meu redor. Então eu me sinto entristecido, eu me sinto perdido, às vezes comigo mesmo. E eu olho e falo, mas o que está acontecendo comigo? Uma raiz de amargura. E a raiz de amargura é isso, ela vem de um pequeno ponto, de uma pequena ofensa que você ouviu, de algo que você queria receber de alguém e não recebeu, algo que você estava esperando e de repente não aconteceu. Aquilo trouxe uma amargura. Mas sabe, querido, é decisão. Eu tenho dito isso. Eu preciso decidir não ter a minha alma amargurada, porque quando eu estou com a minha alma amargurada, eu vou continuar revivendo aquela amargura, e aí eu não vou ter prazer na minha vida, eu não vou ter prazer nas coisas que estão à minha volta, e como o autor vai dizendo, perturba, e por ela muitos sejam contaminados. E dentro disso, dentro desse texto, eu vejo que o autor ele parece que faz um parêntese, e ele aponta para um fato bíblico lá em Gênesis, como Esaú e Jacó, que Esaú ele desprezou o direito de primogenitura, e por ele desprezar esse direito, mesmo depois ele querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Isso é importante, sabe? Não rejeita o que Deus tem dado a você, não venda, não dá ao diabo o que Deus já ofereceu para você. Talvez você olhe e fale, mas eu preciso tanto disso agora. Só que isso não vai te satisfazer para o resto da sua vida. Talvez você está tomando uma decisão agora, você está pensando só no momento, você está perdendo o seu direito de filho, você está perdendo o seu direito de bênção, de herdeiro, de permanecer herdeiro. Ah, pastor, mas e depois se eu errar eu posso me arrepender? Nem. Se você tiver tempo de arrependimento e se você tiver atitude de arrependimento, porque Esaú não teve. Ele buscou, ele queria, mas não houve no coração dele uma disposição realmente de arrependimento. Que arrependimento é você não apenas ter um remorso por ter cometido um erro, mas é você realmente mudar a situação, você se arrepender totalmente, converter a sua vida, converter o seu caminho. Então, cuidado, tá? O autor ele vai falando da santificação, ele vai apontando e ele faz um parênteses, cuidado. Não seja fornicário ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha ele vendeu, ele entregou o seu direito. Então, não entregue o seu direito de filho de Deus, não entregue o seu direito de herdeiro do céu, não entregue o seu direito de mais que vencedor, não entregue o seu direito de ter a posse que Deus te deu por um prato de lentilha. Esse prato de lentilha representa as coisas do mundo, representa às vezes a vaidade do mundo, representa o pecado, representa muitas coisas que nos afastam de Deus. Então não troque, não pare, sabe? Eu volto ao primeiro versículo, levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Se precisar de alguém orando por você, peça para que as pessoas orem por você.
Se você precisa, querido, não fique calado, porque ninguém sabe o que calado quer, ninguém sabe o que calado sente, ninguém sabe. Ah, mas quem tem que saber os meus problemas é Deus. Amém. Então fale com Deus e Deus vai te orientar a quem você vai recorrer, a quem você pode procurar, que vai ter uma palavra de bênção, uma palavra de vitória e vai orar junto com você para você sair vencedor. Então, pensando nisso, porque qual o propósito dessa palavra, pastor? Qual o objetivo? Ah, querido, o objetivo é nós chegarmos ao céu. Não tem outro objetivo. Eu não vou pregar para você pensando apenas na bênção aqui. Se eu fizer isso, eu estou sendo injusto com a palavra de Deus. Eu vou estar sendo como um lobo no meio das ovelhas. Por quê? Porque eu preciso apontar você o céu. Não tem outro lugar para nós. Não tenho, eu não vou pregar prosperidade, eu não vou pregar, embora eu creia na prosperidade, eu não vou pregar que você vai fazer para você ter a bênção apenas aqui. Não, eu estou apontando você para o céu, porque todo o texto está apontando para uma coisa. E ele vai dizer: mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. O que isso está dizendo? Que nós estamos nessa caminhada, nesse levantar, nessa disposição, nesse processo da santificação, não aceitar ficar parado, não vender, não entregar o nosso direito de primogenitura, a nossa bênção, tudo isso visando o céu, tudo isso visando estar com Jesus, tudo isso visando entrar na terra. O autor aos Hebreus, é claro que ele está falando com os descendentes de Hebreus e apontando um fato que eles conheciam, que quando Moisés chega ao monte, Deus fala para Moisés: chama o povo, convida o povo, e o povo vai subir o monte e eu vou falar com vocês lá, eu vou falar cara a cara. E Moisés chama, e quando chega lá, Deus desce sobre o monte, e então há fogo, há fumaça, há trovões e relâmpagos e tudo mais, e o povo então diz: não, Moisés, sobe você, nós vamos ficar aqui, nós estamos com medo, porque se um animal tocar no monte, morre. Mas sabe, não é que Deus ia matar ninguém, Deus estava dizendo: eu quero vocês próximos a mim. Deus está nos chamando para estar próximo a Ele, Deus está nos chamando para habitar o céu com Ele. Deus chama o homem para habitar o céu com Ele. Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. Eu gosto sempre desse texto de dizer, o verbo está dizendo há de haver, já tem morada preparada. Desde aquele momento Deus já tinha preparado um lugar para nós. Há um lugar reservado para mim e para você. Então nós estamos buscando nesse processo chegar aos céus. Nós estamos nesse processo buscando estar com Jesus, chegar a Jerusalém celestial, a universal assembleia e igreja dos santos, dos primogênitos que estão escritos nos céus, e chegar a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só, justos aperfeiçoados. Como é isso, pastor? Você é justo porque Jesus te justifica, não porque você é bom. Agora, Jesus me justifica diante de Deus, que nós chamamos o processo da justificação, faz parte do processo da salvação, que o processo da salvação é regeneração, justificação. Então a justificação faz parte. Então em Cristo nós somos justificados. Agora não é apenas justificados, nessa justificação nós também somos aperfeiçoados. Então eu vou aperfeiçoando. Jesus me justificou e agora eu me justifico diante de Jesus. Por que ele me justificou? Porque eu creio, porque eu entreguei a minha vida para Ele, porque eu estou buscando viver uma vida de paz e santificação todos os dias. Eu estou procurando me afastar das coisas que me afastam de Deus. Eu estou buscando crer plenamente no Senhor. Então eu estou sendo aperfeiçoado, e eu e você estamos sendo aperfeiçoados nesse dia. Eu e você estamos trabalhando para que esse aperfeiçoamento nos leve ao céu e a Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, te fortalecendo
e você continuar dando passos de bênção em bênção, de vitória em vitória, em nome de Jesus.